Eu quero convidar você para a gente ter um tempo de oração, para nós termos, vamos falar direitinho, né? Um tempo de oração e através desse tempo a gente possa se preparar para adorar a Deus, cultuar a Deus, receber a palavra de Deus, porque hoje nós vamos trazer aqui coisas extremamente esclarecedoras. Tem coisas que eu sei que você não entende, não compreende. E hoje nós vamos esclarecer, irmãos e irmãs. Se você já entende e compreende, você vai ter a sua compreensão, né, e o entendimento ampliados através de tudo isso que a gente vai falar. Querido Deus, amado, poderoso e santo Pai, nós glorificamos o Senhor, engrandecemos o Senhor, adoramos, exaltamos e declaramos aqui o nosso amor, nossa dependência, nossa necessidade do Senhor nas nossas vidas. Tu és o único Deus, Tu és soberano em todo o universo. Nós reconhecemos, Senhor, e entendemos, e damos graças por isso, que o Senhor é o único Deus e soberano sobre tudo e sobre todos. Suplicamos que o Senhor fale conosco. São tantas coisas aqui para a gente aprender, para a gente crescer na graça, no conhecimento. Fala com a gente, Senhor. Ajuda-nos a entendermos este mundo tão difícil, tão complicado, este mundo tão cheio de injustiças, desgraças, esse mundo que tem nos maltratado. Fala conosco. Esta é a minha oração, no nome do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém, Pai. Irmãos, irmãs, quem está pelo Facebook já sabe sobre o que nós vamos falar, porque eu já tenho o título lá, né? O mundo e Satã. Sobre isso nós vamos falar. Nós vamos, biblicamente, explicar tudo isso que está acontecendo. Tudo. Você vai entender hoje, André. Você vai entender perfeitamente tudo isso que está acontecendo. Abre sua Bíblia aí. Você vai entender tudo. Quando eu estou dizendo tudo, é tudo. Até a política você vai entender. Vai. Ah, pastor, mas hoje você vai entender até a política. Abre sua Bíblia aí. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Vamos ler? O apóstolo João, nossa, estou enxergando bem hoje aqui, tá vendo? É o apóstolo João, né, declarando algo de extrema importância para nós. 1 João, lá no final da Bíblia, Fátima. 1ª, 2ª e 3ª João. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Olha só, o que João está falando?
Tiana. João está falando o seguinte, presta atenção. Você vai entender tudo hoje. Deus, quando criou a Terra, tudo que existe na Terra, o universo todo, mas vamos falar especificamente da Terra, Ele estabeleceu sobre a Terra uma forma de governo. Esta forma de governo, você vai ler sobre isso lá em Gênesis, capítulo 1, versículo do 26 ao 29. A forma original de governo estabelecida por Deus. Chama-se teocracia. Teocracia. Teocracia é Deus que administra. Deus é o governante. E Deus indica, Ele indica um representante seu. Um representante seu. Quando Deus instituiu a teocracia, e Ele fez o homem, Adão e Eva, Helena, José, Ele designou Adão para ser o seu representante. Adão era o representante de Deus na terra. Por causa disso que Deus falou para Adão, olha, você vai governar aqui sobre tudo. Por que ele fala isso? Porque Adão representava Deus, não era Deus. Representava Deus aqui na terra. Adão recebeu a responsabilidade do próprio Deus para administrar a parte terrena do reino universal de Deus. O reino de Deus é de todo o universo. A parte terrena, a parte da terra, Deus falou para Adão, é você que vai tomar conta aí, Adão. Né? Pouco tempo depois que Deus deu esse poder, você vê que não houve eleição, não houve nada. Entenda isso. Deus dá o poder. Pouco tempo depois, Satanás induziu Adão e Eva a se aliarem a ele na sua revolta contra Deus. Satanás é um revoltado contra Deus. E ele induz o homem e a mulher a se unirem a ele nesta revolta. Você vai ler sobre isso que eu estou falando em Gênesis capítulo 3, versículos do 1 ao 13. E acontece o que aconteceu. O homem peca. O homem que tinha o domínio da terra resolve se unir a Satanás. E esta união afasta a humanidade toda, porque a humanidade toda veio de Adão, afasta a humanidade toda de Deus e a teocracia desaparece da face da terra. E o que Satanás faz? Ele usurpa. Usurpar não é roubar. Tá? Ele usurpa.
de Deus esse governo, esse sistema mundial. E a partir de então, a partir desta usurpação com o apoio de Adão e Eva, as forças malignas passaram a governar o mundo. Satanás passou a governar o mundo. Por causa disso, meu querido irmão, minha querida irmã, que João fala, o mundo inteiro jaz no maligno. Ele tinha esse conhecimento, Aparecida, Eurídice. Ele sabia, João sabia exatamente isso que eu acabei de falar. Quer dizer que o mundo jaz, quer dizer, o mundo está ali no maligno. Está enterrado no maligno. E por causa disso também, porque olha, agora você começa a entender mais claramente. O diabo, a partir de então, ele tem toda a autoridade para oferecer o domínio desse sistema do mundo que ele usurpou de Deus. Ele passa a ser dono disso. E ele oferece a quem ele quiser. E por causa disso que ele oferece para Jesus. Ele passou a ter a autoridade que Adão tinha. E aí ele passa a ser dono de tudo isso. Dono, entre aspas, né? Porque a usurpação não dá a propriedade, né? Dá uma lidinha em Lucas, capítulo 4, versículos 5 e 6. Jesus tinha pleno e total conhecimento disso. Claro, Jesus é o próprio Deus, né? Por causa disso que ele chama Satanás de o príncipe deste mundo, o governador deste mundo. João 14, 30. Tiago, na sua carta, no capítulo 4, versículo 4, declara que todo aquele que é amigo do atual sistema deste mundo, usurpado de Deus por Satanás, é inimigo de Deus. Tiago 4,4. O reinado de Satanás sobre este mundo, ele ocorre até então de forma invisível. Ninguém vê Satanás, viu, meu irmão? Minha irmã, vamos pôr os pontos nos is, né? Porque o governo é invisível, Satanás é invisível, porque isso é um domínio espiritual. E este domínio espiritual, por enquanto, é um governo invisível, de um Satanás invisível. Por enquanto. Depois ele vai se mostrar, e este governo será visível. Mas esta forma invisível dele de agir vai fazer surgir no mundo todo essas cosmovisões, essas filosofias contrárias à verdadeira realidade. Então, tudo isso que você vê acontecendo aí, né? Você quer um mundo de injustiça? Toma, esse daqui. Isso é um mundo injusto, completamente. Não tem justiça aqui nesse mundo. Tem. Você pensa que existe justiça? Por mais
que o homem se esforce para ser justo, ele não consegue, porque ele está apartado de Deus. E este domínio espiritual e invisível de um reino político vai se tornar visível e vai dominar o mundo todo. E Satanás vai a passos largos ganhando seguidores. Muita gente segue Satã e nem sabe. Acho que está. Mas aí é que está a grande estratégia dele. É fazer com que as pessoas sigam a ele sem saber que estão seguindo a ele. Mas vai chegar num determinado ponto em que ele vai dizer, olha, quem não me seguir, acabou. Ele vai forçar o mundo a aceitar um governante supremo. Isso tudo está aqui no livro do Apocalipse de maneira clara, claríssima. E o século XX, o século passado, foi um século de grandes avanços das pessoas contra Deus. No século passado, a humanidade avançou muito, deixando Deus de lado, agindo contra os ensinos de Deus. O século passado foi fantasticamente contra Deus. E isso faz parte de situações que estão ainda por vir. O homem tem vivido em desespero. Por que o homem entra em desespero? Por que as pessoas ficam desesperadas? Porque o homem, ele nasceu para ter um relacionamento pessoal com Deus. Porque é através deste relacionamento pessoal com Deus que nós vamos conhecer o propósito da nossa vida. E as pessoas entram em desespero quando elas não sentem a presença de Deus. Não é a presença de Deus ficando arrepiado, não é nada dessas coisas. Então elas saem buscando Deus em lugares que Deus nunca vai estar. Aí o que Satanás faz? Oferece a esta multidão a bruxaria, o espiritismo, o satanismo, o ocultismo, a astrologia, o misticismo, a nova era, as drogas, tudo aquilo que substitui momentaneamente a presença de Deus. Tudo aquilo que vai preencher momentaneamente o vazio da presença de Deus. E as pessoas que aceitam isso, e que são a maioria, passam a ser influenciadas por Satanás. Por causa disso que esse mundo está assim. Porque as pessoas são influenciadas por ele.
quantos em quantos palácios governamentais aqui no Brasil, nos seus porões, acontecem sessões de bruxaria, candomblé, papai. Muitos, não longe da gente, não muito longe. Então as pessoas que passam a buscar Deus aonde Deus não está, passam a seguir Satanás. E essas pessoas e outras tantas que vão se juntando a esta multidão vão recebendo através da influência de Satã conceitos errados, deturpados, antagônicos à verdade de Deus. Por exemplo, sobre o matrimônio, né? Tem muita gente que já aceita, já tem até lei. Olha como tem tanta gente que aceita que até lei já tem, que pode casar 2 homens, 2 mulheres. Em alguns países, eu não me lembro, Canadá, me parece, um homem pode casar com uma galinha, se ele quiser. Está rindo? O homem pode casar com uma árvore, uma mulher pode casar com um poste. É lei. São novas ideias, completamente contrárias à família. Existem leis que protegem a propagação da pornografia. Existem leis hoje que protegem o aborto, que já é inclusive legalizado em alguns países, né? Clonagem humana, destruição de embriões humanos em nome da pesquisa de célula-tronco. As pessoas aceitam. É influência de Satã. A falência moral que nós encontramos hoje está assim, gente. É homem beijando homem, mulher beijando mulher, é homem se esfregando com homem, mulher se esfregando com mulher. É assim. E você não pode falar nada. Não fala nada. O homem vai inventando tantas coisas, e o século XX foi um século de um arranque nisso, né? Que o homem inventou a verdade. Cada um hoje tem sua verdade. Cada um pode determinar para si mesmo o que é verdade. Para mim, verdade é isso. E o pior de tudo é que isso está dentro daquilo que se chama igreja cristã. Né? Você já deve ter ouvido pessoas falarem, não, a gente acredita assim. Aqui a gente ensina assim. É a verdade de cada um. Eu creio que assim é certo, está acabado, é assim mesmo. Então, nega-se a verdade objetiva e cria-se a verdade subjetiva. Cada um acha que é verdade, ué. E pessoas vão se unindo a esses grupos porque começam a acreditar naquilo também. E isto vai terminar no quê? Naquilo que a gente vê por aí. As pessoas acham certo sair matando para ter um ponto de droga. Por quê? É a verdade delas, ué.
É a verdade de cada um. A verdade única e absoluta, que é a verdade de Deus, foi colocada de lado. Quem é que hoje... Vamos lá, vamos mexer com vocês um pouco. Quem é que hoje tem coragem de chegar para um adolescente de 15 anos, 17, 18, homem ou mulher, masculino ou feminino, né? E falar, olha, você não pode praticar sexo antes do casamento. Quem é que tem coragem? É capaz de você ser preso. Por quê? Porque hoje ninguém pode, não é impor, mas é ensinar ao outro conceitos de certo ou errado. Porque cada um pode pensar do jeito que quiser. Não, eu sou livre para pensar. Não, você não é livre para pensar. Você é livre para aprender. Porque senão, isso já acontece, né? Isso já acontece. Se o homem for livre para pensar do jeito que ele imagina que ele é, daqui a pouco vai ter pessoas praticando sexo com melancia. Isto já acontece. E isto só acontece porque o homem se diz livre para pensar. Nega-se a verdade objetiva, né? E cria-se padrões. Por exemplo, hoje um pai é proibido de bater nos filhos quando eles fizerem algo que os pais acreditam que seja errado. Bata no seu filho e um vizinho ouvir, gravar, pronto. Cada um é livre para pensar, não é? Então, o vizinho já entende que você não pode bater no seu filho para ensiná-lo, para corrigi-lo. E esta ação satânica sobre o mundo que surgiu lá no Éden, com a derrubada da teocracia e a usurpação, não é roubo, é usurpação, é diferente, é outra coisa, de Satanás sobre o reino teocrático, foi criando, e teve o século passado, o século XX, como um ápice, vamos chamar assim, da redefinição de tolerância. A palavra tolerância foi redefinida. Tolerância era voltado a determinados casos, determinadas situações, né? Não, nós precisamos ser tolerantes com isso, com aquilo. Agora, a tolerância, a partir do século XX, passou a aceitar tudo. Tudo. Tolerância passou a ser assim, a aceitação de tudo e a não contestação daquilo. Hoje você tem que tolerar 2 homens. Hoje nós temos que tolerar alguém roubar milhões e não devolver. O que você vai fazer? Então, a tolerância passou por um novo conceito. A tolerância é a prática de um grupo ou de determinadas pessoas, né, que você tem que aceitar aquilo, porque se você não aceitar, você passa a cometer crime de ódio. E, portanto, você pode ser punido pela lei. Então você tem que ser tolerante. Na época da ditadura militar, 64, por aí, né?
eu me lembro que determinadas coisas meu pai falava só em casa, a portas fechadas, na hora do jantar. Na hora da janta, era que meu pai falava com a minha mãe, com o meu avô, determinadas coisas. E ele falava para mim, isso você não pode falar. Aliás, nem é bom você ouvir. Me tiravam da cozinha. Mas eu me ouvia, né? Mas hoje nós estamos do mesmo jeito. Hoje nós estamos do mesmo jeito. Por quê? Porque Satanás usurpou o reino de Deus na terra. É ele que comanda. Hoje, cada vez mais se defende a ideia, e ontem eu estava vendo um programa aqui na televisão, e o sujeito encerra o programa falando que nós todos precisamos entender que nós somos deuses. Isso é uma ideia que se defende, que cada homem é um deus. Por causa disso que se vê tanta gente aí tentando converter esse para aquela religião, esse para aquela outra religião e aquela outra religião, né? Eu estava sábado num determinado lugar aí um amigo, uma pessoa falou, esse é o pastor Mário e tal. Primeira pergunta que o rapaz fez, que igreja você é? Eu falei, eu sou da igreja dos salvos. Ele arregalou 2 olhos desse tamanho, ficou me olhando. É religião. Por quê? Porque o conceito, infelizmente, de ir para o céu, né, com coisas visíveis. Você vê quantas religiões existem pelo mundo? São milhares de religiões. É a tolerância, tem que se tolerar. Né? Você não pode falar, olha, eu ainda corro alguns riscos aqui, e falo muitas vezes contra o espiritismo, contra o candomblé, umbanda, quimbanda, voodoo, o islamismo, mas ele fala contra. É risco, porque não pode. Hoje você tem que aceitar tudo. Por causa disso, desse aceitar tudo, é que a gente andou vendo aí, né, massacres provocados por psicopatas em escolas, lugares públicos, até aqui no Brasil, né, aqui em São Paulo, né. Por que essas pessoas fazem isso? Você já parou para pensar, mas por quê? É Satanás. Sim, claro, existe uma ação maligna atrás disso, mas existe uma ação humana também. E qual que é esta ação humana? É de que não existe um padrão para determinar o que é certo e o que é errado. Para essas pessoas, é certo assassinar, o correto é matar mesmo. Hoje tem que tolerar tudo, então para elas o correto é matar. Tem que se tolerar até o matar. Olha a queda no Éden, o que causou. É como se nós tivéssemos, irmãos e irmãs, uma corda, um barbante, né? O Éden fosse aqui, ó, na minha mão esquerda, o começo do barbante.
E nós estamos aqui, ó, na minha mão direita, o final do barbante. E este barbante é toda a linha do tempo que se passou de lá até aqui. Talvez você não leia determinadas coisas, né? Mas existem teólogos e teólogos, né? Existem até movimentos dizendo que Deus está morto. Na década de 60 surgiu e ainda se mantém hoje vivo aí. Tem muitas denominações e heresias e seitas que negam a existência de um Deus pessoal. Está cheio de eruditos aí, né? Vou ficar... né? Ensinando que se deve adorar um Deus somente quando esse eruditos, hein? Bom, vamos dar nome aos bois. Erudito católico, apostólico romano. Pierre Chardin dizia que se devia adorar um Deus que proporcionasse a evolução da humanidade. Se o Deus que você adora não permite que a humanidade evolua, então não adore ele. É que as pessoas seguem, né, as coisas sem saber na verdade. Por causa disso que eu digo, você está indo para uma igreja denominacional, tudo bem. Ninguém é contra, só contra as falsas igrejas, sejam elas que denominações forem, né? Mas você está indo para uma igreja denominacional, chega lá e pergunta qual que é a regra de fé dessa igreja. No que essa igreja acredita? Aí tem que passar para você a regra de fé. E depois que você está lá dentro, dia após dia, você vai vendo se aquilo que está na regra de fé é aquilo que é proclamado lá na frente. Ninguém faz isso. E eu já falei isso, hein? Eu estou indo ali naquela igreja, estou gostando do pessoal, estou gostando da proclamação da palavra. Um pessoal bacana, estou gostando. Que bom, eu estou pensando em frequentar. Ótimo, não tem problema. Eles pregam a verdade lá? Pregam. Então tá bom. Chega lá para o pastor, eu estou gostando aqui, eu estou com ideia de frequentar aqui. O senhor tem aí a regra de fé da igreja? Dá uma cópia para mim. Aí você leva para casa e lê. Nós acreditamos que Jesus Cristo é o Deus encarnado. Cada igreja escreve lá a sua regra. Ou deve escrever, né? Deve, não sei se faz. Né? E aí você fala, poxa vida, que bacana. É o que está aqui na regra de fé, tudo que eu acredito. É assim que eu entendo mesmo que a Bíblia fala. Eu acredito porque assim a Bíblia fala. Eu vou ficar mais uns dias. Aí todo dia você ouve. Opa, está acompanhando. Opa, ô pastor, está escrito aqui não sei o que, mas o senhor pregou outra coisa hoje. Ninguém faz isso. Por causa disso que está cheio. Sexta-feira nós não tivemos a programação de perguntas e respostas, né? Nós tivemos a ceia. Mas muita gente perguntou no grupo, fora do grupo, e eu respondi a todos depois. Uma irmã, ela perguntou, pastor, você não acha que esse povo que engana os outros, toma dinheiro, tal, deveriam ser presos? Eu digo, não. Isso é um problema nosso. Não é um problema da lei. Eles são curandeiros, estão infringindo a lei dos homens? Estão.
mas estão primeiro infringindo a lei de Deus. Eles só existem porque existem pessoas que os apoiam e os sustentam e os mantêm. Isso é um problema nosso, não é da lei. Vai o povo parar de dar dinheiro, parar de seguir, parar de sustentar, para ver onde que eles vão parar. Existe a revelação divina. Claro que existe. Eu nunca na minha vida vou poder falar que não existe revelação divina. É a Bíblia. Nelson, a revelação divina é a Bíblia. E Satanás vai seduzindo o mundo, né, com falsas revelações. E ele vai unindo, ele vai unificando a humanidade em torno dessas falsas revelações. Quando que o cristão vai entender que revelação divina encontra-se na Bíblia, na palavra de Deus? É aqui que está a revelação divina. Não está na cabeça do fulano, não está no endereço A ou B. Parece que isso é pouca coisa. Mas ele vai cozinhando as pessoas. Por que que ele faz isso? Por que que existem tantos falsos profetas, com tanto falso evangelho? Você vê que a maioria dos falsos evangelhos falam sempre a mesma coisa. Por quê? Você nunca parou e pensou, mas por quê? Por que eles sempre falam a mesma coisa? Olha, você vê que Deus é tão fantástico que Deus, ele dá chances para a gente. Deus é maravilhoso. Não tem como eu não falar isso, não saber disso. Quantas e quantas e quantas pessoas foram nessas igrejas que pregam cura, por exemplo? Ô pastor, você não acredita em cura? Cura de Deus eu acredito, claro. Deus pode tudo. Agora, homem falando que tem poder para curar, noite de cura, tarde da bênção, tarde sei lá de quê. Por que que eles sempre falam a mesma coisa? Porque Satanás vai condicionando as pessoas para o grande governo mundial que está por vir. Isso está lá no livro do Apocalipse, é uma invencionice, né? Haverá um grande governante mundial que vai condicionar este planeta, e Satanás vai condicionar estas pessoas a aceitarem esse líder político máximo, que é o anticristo. E ele vai se arvorar, dizendo ser o próprio Deus, irmãos e irmãs. E a maioria das pessoas vão aceitar que ele é Deus. Porque a maioria aceita essas mentirinhas hoje. Mentirinhas banais, né? Quantos pregadores aí de cura, milagre, que era gente andando, gente com lepra, que era lepra nada, era uma urticária forte, e eles falavam que eu vivia falando aqui, gente, não é lepra, vocês não viram lepra, quem me ouve há muito tempo já ouviu falando isso, vocês nunca viram lepra, lepra é um negócio horrível, não é isso aí que eles mostram não. Quantos mentiram e continuam mentindo, né? E pegaram o coronavírus. Deus é tão perfeito, né, que a maioria deles pegou o coronavírus. Ficou aí.
entubado, tomando antibiótico. Não se curaram, nem ninguém das suas denominações pode curá-los. Porque era mentira aquilo. Era falso. No começo, olha, você vem aqui que nós temos a água que te imuniza do coronavírus e não sei o quê. E as pessoas iam. Você vê como é fácil enganar. A coisa mais fácil é enganar o próximo, enganar o outro. E Satanás faz isso. Ele vai arrebanhando esse montão de gente que aceita tudo, que não pensa. Esse montão de gente que não lê a Bíblia, não sabe discernir verdade de mentira. E vai empurrar para essa multidão o anticristo como líder máximo político. E o anticristo vai falar, olha aqui, eu sou Deus. Sabe o Deus que vocês seguiam? Sou eu. Agora vocês vão ter que me servir. O plano de Satanás vem desde o Éden, desde a usurpação da teocracia no Éden. E vai se concretizando. É claro que algumas pessoas, né, por esforço, por buscar a Deus, entendem a verdade, mas a maioria não. A maioria segue cabeça baixa, como o rebanho na hora do sal. Está vendo esse mundo aqui, por que está desse jeito? Por causa disso tudo. Por causa disso tudo. Olha como é simples de entender. Como é simples ficar fora disso. Adorar somente a Deus. Seguir somente a Deus. Existe o certo e existe o errado. Existe a verdade absoluta e a verdade relativa. Você segue o que você quiser. Só que o que você seguir aqui vai te seguir para a eternidade. Deus Todo-Poderoso, Pai querido, graças eu te dou, Senhor, por tudo isso que o Senhor nos ensinou hoje. Sou muito grato, Senhor. Isso nos fortalece, isso nos endurece contra o mal, isso nos torna mais servos e servos mais fiéis do Senhor. Continua, Pai querido e Deus eterno e todo-poderoso, falando conosco, sustentando-nos nas nossas fraquezas e nos colocando a cada dia e cada vez mais no santo caminho. Fica conosco, livra-nos da mentira. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.